Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que traz como título: Meu reino não é deste mundo. Esta frase foi dita por Jesus no momento em que ele se encontra com Pilatos, já preso. Ele foi conduzido ao poder romano em Jerusalém, porque os judeus não tinham o poder de condenar alguém à morte. Era preciso que o poder constituído por Roma, no caso, Pôncio Pilatos, é que desse a ordem, a condenação, para que o Nazareno fosse, então, retirado do ambiente, na esperança de que a sua mensagem consoladora, que a sua revolução moral, em princípios e valores, pudesse também ser apagada. É nesse momento que Jesus se apresenta diante de Pilatos e nós temos o diálogo entre eles. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. É preciso analisar com muita calma esse momento em que Jesus disse que se ele fosse o rei, a sua gente impediria que ele caísse nas mãos dos judeus. O que será que ele quis dizer com isso? Se nós olharmos o mundo daquela época, vivíamos numa sociedade orgulhosa, em que Deus, tendo escolhido o povo judeu como seus principais mensageiros, fez com que eles acreditassem estar acima dos demais. E a expectativa da profecia do Messias não seria um Messias humilde, não seria um Messias amoroso, que nos trouxesse uma revolução moral, mas um Messias que viesse libertar o povo do jugo e lhes trazer soberania sobre todas as nações. Era essa a expectativa do povo judeu daquela época, e que a presença do Cristo, sendo ele o Salvador, o Messias de Deus, numa condição de humildade, numa reforma moral, de comportamento e de valores, em que cada ser é igual diante do Pai, sem privilegiar castas ou valores sociais. Jesus nos ensina que Deus nos vê como filhos e somos todos iguais. Então toda a estrutura de poder instituída pelos judeus, com os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, tendo seus privilégios diante da presença de Deus, como seus representantes diretos, essa mensagem de humildade, de igualdade do Cristo, ia contra os interesses do poder constituído. Por isso a perseguição, por isso a condenação. Imaginem que Jesus retornasse nos nossos dias
mais de 2000 anos após a sua vinda, em que muitas nações, bilhões de pessoas no mundo, se dizem cristãos, acreditam na sua mensagem, estudam a Boa Nova, infelizmente ainda não vivem segundo o Evangelho, apesar de conhecê-lo. Será que nós podemos ser classificados como povo do Cristo? Será que se ele retornasse à Terra nesse momento em que nós vivemos, poderes distintos e ainda sob a égide do orgulho, da dominação, né, do poder material, da riqueza, da fama, será que hoje ele encontraria em nós o povo que iria adorá-lo como rei e sendo súditos fiéis? A frase do Cristo, que se eu fosse rei, minha gente me impediria de ser preso pelos judeus, nos revela que a grande maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta, desde aquela época, ainda não estão sob a égide do Cristo. Não podemos nos considerar discípulos do mensageiro divino, porque temos muita dificuldade de colocar em prática as suas lições, desde a mais simples, num processo de humildade, até as mais complexas, no exercício do amor incondicional ao nosso próximo. As religiões cristãs, a grande maioria delas, tratam Jesus como aquele Filho divino de Deus, que veio ao mundo para ser sacrificado. Mas nós precisamos compreender que esta situação da crucificação se deu não porque era essa a missão do Cristo, mas porque nós, ainda muito endurecidos e atrasados, não soubemos compreender e interiorizar as suas lições e praticá-las. Jesus de Nazaré, que demonstrou pela sua humildade, pelo seu grande conhecimento na manipulação da matéria, curando as doenças do espírito primeiro e depois dos corpos, daqueles que aceitavam a sua mensagem. Ele foi reverenciado, ele foi seguido por multidões, para que pudéssemos ouvir as suas mensagens de paz e de esperança. Mas no nosso íntimo, ainda temos dificuldades muito grandes de colocá-las em prática no nosso dia a dia, na convivência com os nossos semelhantes. Então, quando Jesus diz a Pilatos que se ele fosse o rei, a sua gente não entregariam aos judeus, impedindo esse processo da crucificação, ele está se referindo aos nossos corações ainda endurecidos, ainda vivendo sob o jugo das paixões, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É esse o sentido que nós entendemos desse momento em que ele diz que não é rei dos judeus. Mas quando Pilatos o interroga, questionando a sua realeza, ele não nega. Ele diz: você o dizes. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. A verdade trazida pelo Evangelho, nessa revolução íntima tão importante e necessária, é que precisa ser praticada, para que possamos um dia podermos dizer que somos regidos por Jesus, num caminhar de serenidade,
de amor ao próximo, da caridade. Jesus diz que a sua realeza não é deste mundo, nos dando a certeza de que há algo além desta vida que levamos aqui. Se nós não acreditarmos na vida futura, na continuidade da nossa existência, não podemos compreender esta mensagem do Cristo. Seu reino não é deste mundo, mas ele é rei. Então existem outros mundos. Existe um futuro diferente desse que vivemos aqui. A convicção da continuidade da vida é algo inerente ao cristão. Todas as religiões que são regidas pelo Evangelho, elas acreditam na continuidade da vida. São espiritualistas. Isso quer dizer que a morte não é o fim. O grande problema é que a maioria delas não compreende o processo da reencarnação. Assim como os judeus da época também não tinham essa visão de como seria a continuidade da vida. Era preciso que a humanidade evoluísse para que pudesse compreender, através da mediunidade, em observações científicas, como foi feita por Allan Kardec, desde as primeiras reuniões, para que pudesse entender esse processo da continuidade da vida. A maioria das religiões cristãs ainda acredita que fomos criados ao nascer e que o nosso destino estará determinado infinitamente por toda a eternidade após a nossa morte. Que esse intervalo entre o nascer e morrer é a nossa única oportunidade para construirmos um futuro. E aqueles que forem fiéis aos ensinamentos do Cristo, às leis das igrejas, aos costumes e valores trazidos pelas instituições, estes galgarão o paraíso, um mundo de delícias. Aqueles pecadores que não conseguem aplicar a lei de amor, que se afastam da humildade, que se afastam da caridade, que têm seus corações endurecidos, estes serão condenados eternamente ao inferno, de uma forma irremissível, pois há um abismo que separa o céu e o inferno. Esse é o conceito mais aceito entre os cristãos, porque dos bilhões de cristãos que existem no mundo, a grande maioria acredita na condenação eterna, no juízo final, naquele momento em que Jesus retornará para separar os bons e os maus, condenando os maus ao inferno e os bons ao paraíso. Foi preciso que quase 2 milênios se passassem para que, através do processo mediúnico e de um estudo sério, pudéssemos compreender melhor como é a vida futura, o que acontece conosco depois da morte. Esse preceito da continuidade da vida já está presente em nós por muitas vidas, porque, acredito, somos cristãos já há algumas encarnações. Mas a compreensão do nosso futuro só veio com a explicação trazida pela doutrina espírita por Allan Kardec. São as testemunhas oculares, como está escrito no capítulo, os próprios mortos é que vieram nos dizer como é a vida após a morte. E assim, pelas manifestações, pelas observações e descrições feitas com muito critério por esse codificador missionário da terceira revelação, Allan Kardec, é que nós fomos compreendendo que a vida material é algo muito transitório, muito rápido. Tem uma descrição aqui mesmo no Evangelho que diz que a vida material é 1 segundo diante da eternidade.
mas que nós, pela nossa própria ignorância, ainda damos muito valor a esses poucos anos que aqui estamos, convivendo com a matéria e muitas vezes projetando a nossa felicidade nas coisas materiais, nas coisas desse mundo que são efêmeras e transitórias. A realeza de Jesus, que nos garante um outro reino, nos prepara para que, se nós tivermos a força de vontade necessária para realizar as transformações que são cabíveis diante das nossas imperfeições, o nosso futuro será de uma vida melhor. Mas que esse processo, ele não está restrito a alguns anos entre o nascer e o morrer, mas no correr dos tempos, nas inúmeras encarnações que temos a oportunidade de vivenciar, experimentando sempre novas experiências. A doutrina espírita nos dá a certeza do futuro, mas também nos dá a responsabilidade do presente, porque é através dos valores que desenvolvemos no nosso dia a dia é que vamos determinar como será o nosso futuro, como será a nossa próxima encarnação, como será a nossa passagem pelo plano espiritual entre uma encarnação e outra, nesse processo contínuo de evolução e progresso. O convite do Mestre é para que nós busquemos as bem-aventuranças, para que busquemos as transformações e evoluamos segundo a lei do progresso, que não nos deixa acomodar. A imortalidade não nos traz essa passividade diante da vida, porque nós temos dentro de nós o instinto da evolução e a lei do progresso que nos empurra para que busquemos cada vez melhorar um pouco mais. Então, Jesus deixa muito claro que existe uma continuidade. E o Espiritismo vem demonstrar como é essa continuidade. Espíritos endurecidos, que viveram em função da matéria, que viveram a ganância, que projetaram os seus valores e projetaram a sua felicidade nos gozos das coisas deste mundo, acabam ao desencarnar, vivenciando uma decepção muito grande, porque descobrem que todos os valores que eles cultuaram e perseguiram, alguns com ética, trabalho e dedicação, outros nem tanto, mas que todos esses valores são transitórios e que vão ficar no túmulo. E que a verdadeira felicidade não se encontra nos gozos e alegrias temporárias de momentos felizes por conquistas materiais, mas de uma consciência tranquila, da serenidade da convivência. Por isso é tão importante a mensagem do Evangelho, é tão importante a mensagem do Cristo, que nos ensina esses valores. Como devemos nos comportar em relação ao nosso semelhante? Pelas manifestações mediúnicas, nós vamos aprendendo que todos os valores que nós cultuamos durante a nossa encarnação, eles são mantidos ao desencarnar. E quanto mais materializados forem os nossos objetivos, quanto mais projetarmos a nossa felicidade nas coisas materiais, nos gozos da terra, mais difícil será a nossa convivência no plano espiritual. Porque os valores da terra são transitórios. E as experiências que nós vivemos aqui nas inúmeras encarnações vão nos dando a experiência para conviver com a riqueza, com a pobreza, com a saúde, com a beleza, com a doença. Para que nós alcancemos a perfeição para a qual nós fomos criados, é preciso que nós vivenciemos essas inúmeras experiências
e possamos tirar delas o melhor. Então nós vemos espíritos que reencarnam em condição de opulência, tendo todos os seus desejos satisfeitos, com a riqueza, com a beleza física, com a fama, todos os valores que aparentam àqueles que estão do lado de cá, que são os motivos, os instrumentos da felicidade. Mas nós vemos pessoas que têm tudo sucumbirem diante da droga, viverem a solidão, inúmeros relacionamentos, todos vazios. E quantos são os casos da nossa sociedade de suicídios, mesmo diante da fama, da fortuna, e de ter os seus desejos materiais satisfeitos. Nós vemos espíritos que reencarnam numa condição de pobreza, com uma dificuldade de conquistar os meios da subsistência, de alimentar suas famílias, e por causa disso se revoltam diante das condições oferecidas, sim, se acham injustiçados diante da opulência e da qualidade de vida dos demais, fazendo essa comparação. Por que eu não tenho o que ele tem? E é nesse sentido que se sente que as pessoas vão desenvolvendo o senso de injustiça, porque acreditam que Deus não é justo, porque deu ao outro muito e nada para mim. Mas ele não sabe, não compreende que a cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras, e que essa oportunidade que nos é dada numa vida de miséria, de dificuldade, é para que nós possamos aprender a dar valor a pequenas coisas, dar valor ao compartilhar. E muitos são os exemplos entre comunidades com recursos menores, que vivem na pobreza, dessa experiência de compartilhar, da fraternidade, onde um pão atende 2 pessoas, porque eles têm o desejo de evitar que o outro sofra, numa evolução no aprendizado. É o nosso orgulho que nos impede de ver a grandiosa oportunidade que a vida nos oferece. Seja em quaisquer condições que pudermos reencarnar, é um momento que vamos viver o necessário. E se nós tivermos olhos para ver, vamos compreender a vontade do Pai, que é justa, sim, é misericordiosa, porque nos dá os meios para que possamos evoluir e cultivar em nós os verdadeiros valores, aqueles que são imperecíveis. A realeza do Cristo, ela não é transitória como aquela adquirida pelo berço. Na continuidade da dinastia de muitas famílias que reinaram nações por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações. Toda aquela realeza se inicia ao nascer e se encerra ao morrer. Mas Jesus reina no mundo há mais de 2000 anos, esperando que nós nos tornemos seus súditos, porque a verdade trazida por ele não pereceu com a crucificação. A verdade do Evangelho penetrou o íntimo de muitos espíritos que reencarnaram naquela época e que na prática vivenciaram a Boa Nova e viveram a satisfação de estar com Jesus. No grande exemplo de Paulo de Tarso, que chegou a afirmar: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Tamanha a recompensa de uma consciência tranquila no esforço de vivenciar o Evangelho plenamente. Essa realeza do Cristo, ela é atemporal. Permanecerá conosco por toda a eternidade,
porque a verdade prevalece, como ele mesmo diz. Vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Então ele está nos dizendo, nos exemplificando como proceder diante da vida, na convicção de que, pelo nosso esforço, poderemos nos tornar súditos do seu reinado, quando compreendermos os benefícios da prática do Evangelho. É essa a grande lição trazida pelo Cristo, a grande revolução de valores, demonstrando que a vida presente é mais uma das inúmeras experiências que nós viveremos. E a mediunidade, estudada, exemplificada através da doutrina espírita e hoje praticada com seriedade em muitas casas espíritas que têm como seu guia principal o Evangelho, nos mostra isso, que alguns valores são transitórios, mas que as conquistas que nós realizamos nessa transformação íntima permanecem conosco, mesmo depois que o corpo sucumbir. Não mais um destino determinado por alguns anos de convivência na matéria. Não mais a impressão de privilegiados e de justiçados diante das diferenças em que as pessoas reencarnam todos os dias nesse nosso mundo de provações. A certeza de que cada um recebe segundo suas obras. A doutrina espírita abre os véus da vida e nos mostra que o corpo é um instrumento que nos foi oferecido para a nossa evolução. E que quando nós concluirmos o processo desse momento da nossa evolução, essa ferramenta retornará à natureza para que nós, libertos, possamos reavaliar os nossos valores e receber uma nova ferramenta, numa nova encarnação. É essa perspectiva de futuro que nos traz a serenidade para compreender e aceitar o reinado do Cristo sobre nós. É muito importante que nós não percamos esse conceito da eternidade dos ensinamentos. Já se vão 2000 anos. Muitos espíritos missionários estiveram entre nós, exemplificaram a prática do Evangelho, vivenciaram dificuldades, mas retornaram à pátria espiritual cobertos de luz, como espíritos completistas que receberam uma missão e aqui na Terra cumprir essa missão. A perspectiva da vida futura nos dá essa segurança. E quando Kardec constrói esse capítulo do Evangelho, Meu reino não é deste mundo, ele nos traz ideias muito firmes de que como seremos súditos do Cristo. E um exemplo que ele traz é um depoimento de uma rainha de França, que está aqui na Instrução dos Espíritos, e ela diz assim: quem melhor que eu pode compreender a verdade desta fala do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos, se eu não o compreendesse? O que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima,
homens que eu acreditava muito pequenos, e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar no lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu, entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Kardec traz esta manifestação, trazida através da mediunidade, em lá 1863. Numa experiência em que, durante toda a vida, ela foi cercada pela nobreza, viveu os privilégios da nobreza, da riqueza e do poder. E que ao desencarnar, encontra uma realidade muito diferente, porque os verdadeiros valores da vida estão na prática do Evangelho e não na realeza trazida da hereditariedade. A rainha de França, ela vem trazer um depoimento seguro de que os principais tesouros que podemos construir estão relacionados com a caridade, com o amor ao próximo, e estão muito distantes do poder temporal trazido pelos bens da terra. Quais são os nossos objetivos? Para onde nós estamos olhando? Para o reino dos homens, que recebeu o Messias, que conviveu com ele numa mensagem de amor, num exercício de aprendizado, em que o mestre Nazareno transformou a água em vinho para mostrar o seu conhecimento. Que ele curou os espíritos antes de curar a matéria, trazendo luz aos cegos, fazendo com que os aleijados se levantassem, limpando os leprosos. Mas sempre ele dizia: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Porque a verdade do Evangelho, penetrando o íntimo do ser, é que trazia as transformações necessárias para que aquela prova física pudesse se extinguir e dali a cura. Vai, não peques mais, dizia o Cristo. Por quê? Se nós aprendermos a lição, se nós continuarmos nos conduzindo de acordo com os ensinamentos que Ele nos trouxe, nada de mal nos acontecerá. No grande tesouro. E é este ser que foi perseguido e foi crucificado, que foi escolhido, ou melhor, foi preterido quando Pilatos, tentando se libertar da condenação de um inocente, propõe ao povo que escolha entre Jesus e Barrabás. Mas o povo, orgulhoso, instruído pelos poderosos da época, escolheram Barrabás.
Quais são os valores que nós estamos cultivando? Quem nós vamos escolher diante desse julgamento? Será que se hoje Jesus estivesse entre nós, nos mostrando mais uma vez esses caminhos, ou nos cobrando pela distância que ainda estamos da prática do seu Evangelho, será que nós também não escolheríamos Barrabás? Será que nós não estamos buscando a nossa felicidade nos valores transitórios deste mundo? Será que nós não estamos vivendo a infelicidade, a aflição e a revolta por não termos os bens materiais que o nosso orgulho diz que somos merecedores? Onde enterra o seu tesouro, lá estará seu coração. O convite desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo é para que nós reflitamos sobre os nossos objetivos, as nossas metas. Onde nós vamos buscar a nossa felicidade? Quais são os valores que nós estamos cultuando nas relações com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos vizinhos? Quanto amor nós somos capazes de oferecer agora? Quanta caridade nós somos capazes de realizar diante da necessidade daqueles que vivem tantas aflições nesses momentos de prova coletiva do nosso mundo? Onde estão nossos tesouros? Será que buscamos a felicidade na realeza transitória, como da rainha da França? Ou na abnegação e no trabalho, num exemplo do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, vivendo em função do amor, se libertando dos bens materiais e construindo o verdadeiro tesouro que nos levará ao reino do Cristo de paz. Conquistaremos esse espaço, esse lugar, quando pudermos confrontar nossa consciência e nos sentirmos tranquilos de termos feito o melhor ao nosso alcance. Quando abrirmos aquele armário de mágoas que guardamos pelas contrariedades trazidas na convivência com os nossos diferentes, mas que também são nossos irmãos. E abrindo essas portas, não vejamos nenhuma mágoa, nenhum rancor. E pudermos olhar para trás e sentir nosso coração aliviado, porque não temos mágoa, rancor, ódio de ninguém. São essas atitudes que nos levarão ao reino do Cristo, que nos farão seus súditos fiéis. É essa reforma no nosso comportamento que ainda busca, no conforto material, no reconhecimento, a felicidade transitória de um mundo passageiro. Onde estão os imperadores romanos? Onde estão os reis do passado? Todos passaram. Mas a realeza do Cristo permanece, porque Ele trouxe a verdade. E a verdade não passará. Aos poucos nós vamos compreendendo. E quando as cortinas da morte foram abertas, nos mostrando que se nós construirmos uma vida de serenidade e abnegação, de resignação diante da vontade do Pai, aceitando a sua misericórdia, ao desencarnar estaremos em equilíbrio, porque teremos a convicção de termos feito o melhor ao nosso alcance. A doutrina espírita nos revela esse futuro e nos dá os caminhos, as ferramentas para que consigamos atingir o reino de Jesus. É isso que Ele espera de nós. Que possamos nos empenhar, abrindo mão do ser material, trabalhando sim, conquistando sim,
buscando melhorar a qualidade de vida, trazer conforto para a nossa família? Claro que sim. Por que não comprar um carro melhor? Por que não ter uma casa um pouco melhor? Por que não investir nos estudos, ampliando os nossos conhecimentos, melhorando a nossa e qualificando a nossa capacidade profissional para alcançarmos salários maiores? Por que não buscar o conhecimento da ciência, no desenvolvimento e oferecer novos conhecimentos à humanidade tão sofrida? Essa é a lei do progresso. Estar com o Cristo não nos leva à acomodação, mas na convicção de que essas oportunidades de evolução, de crescimento, esse esforço que fazemos para melhorar a nossa qualidade de vida, ele nos traz conhecimento, mas que não devem ser o único objetivo da nossa vida. O principal objetivo da nossa existência nesse momento da Terra é aprender o caminho da regeneração, reconhecendo as nossas imperfeições e lutando contra elas. Pois é assim que se conhece um espírita, pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Tudo está pronto. O Evangelho, que é o nosso manual de instrução, está em nossas mãos. A realidade da continuidade da vida, da imortalidade do espírito, é a nossa esperança. Sempre há tempo de recomeçar. Que possamos, meus irmãos, nos fortalecer nessa certeza. Ter a convicção de que tudo está como deve estar. E que dentro da nossa capacidade, para construirmos o reino do Cristo dentro de nós, nessa transformação tão importante de valores, nos trazendo a força de vontade de conviver em harmonia, de construir a paz pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Não é deste mundo regido pelo orgulho, pela ganância, pela riqueza material. O reino do Cristo é construído pelo amor, na prática da lei maior, que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, na confiança da justiça e da misericórdia do Pai, e na certeza de que cada irmão que conosco caminha nesse mundo de provações são instrumentos para nos ajudar a construir um ser melhor. Que tenhamos olhos para ver e esperança, porque um dia todos estaremos no reino do Cristo, de amor e paz. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e nos fortaleça nesse caminho, nessa conquista, nessa luta que precisamos travar, na reconstrução de um ser, nos tornando a cada dia um pouco melhores. Muito obrigado.